Beleza, então galera, voltando aqui à nossa rotina de estudos, eu vou só hoje atualizar o que foi feito, porque eu fiz um estudo hoje de manhã e eu achei que tinha gravado, mas ele deu algum erro, ou eu apertei duas vezes, ele iniciou e encerrou, enfim, não sei o que aconteceu, ele não gravou. A intenção na verdade era fazer live até hoje, pra tentar fazer, mas ele deu um erro de configuração, ia demorar pra eu conseguir corrigir, eu só gravei e ia postar. Mas daí não gravou. Daí eu fiz um estudo, cara, fiz 4 trainers hoje. E daí não dá pra gravar de novo, não vou jogar hoje. Não vai dar tempo mais, já são quase 4 horas, eu entro às 5 no trabalho, tenho que tomar banho ainda, me arrumar. Então eu vou só passar um resumo do que eu fiz hoje, né? E uma atualizaçãozinha básica aqui do que foi o grind. Seguimos aí no Sentin Goals de 50 centavos, 50 cents, melhor dizendo, né? Joguei no domingo, foram 42 torneios no total. Teve alguns de 32 players, mas a maioria foi de 9 players mesmo. Eu comecei jogando os 32 assim, meio que pra encher tela, mas aí depois eu comecei a remover e tentar focar mesmo no 9 players. Mesmo no domingo, geralmente jogando um pouco mais multi-table, né, jogar os 32, eu tenho tentado focar um pouco mais nesse 9, mais por foco mesmo. O ROI dele é mais baixo, mas ele também tem uma variância menor. Tem uma faixa de tempo também que é de 33% se botar ali, né, na ponta do lápis, enquanto 32 vai ser menos, em torno de 7, 10, eu não vou lembrar agora de cabeça. Teria que fazer essa conta, mas não vou fazer agora. Então, resumindo, teve um tiro num MTT do evento, né, que tá tendo lá no PokerStars, que agora eu não lembro, esqueci o nome, que tá... desculpa, que tá... Não é um desculpa, não lembro. O arm-up aí que tá tendo de evento. Era um KO, eu peguei só Bounty, 1,72 de Bounty, não cheguei no ITM, acabei caindo antes. E eu lembro que ainda era meio que early game e eu tentei um tiro de novo no satélite dele, que foi esse de 30 cents aqui. Não deu certo, eu não tentei insistir porque tava avançando o torneio e já começa a ser interessante jogar Bounty entrando no mid game assim, enfim. O resto foi tudo 50 cents e alguns de $1 também. Como eu já expliquei num vídeo anterior, eu coloco uma tela de $1 para cada 5 de 50 cents, com a banca acima de 40, duas telas acima de 50, 55 aí, dependendo da situação, e 3 telas acima de 70 aí, para tentar acelerar um pouco a banca. Acima de 80, 90 dá para jogar tudo de $1, mas enfim, degrau por degrau. Esse foi o resultado, tivemos um lucro de 1,93 no dia, ok. Tem uma outra coisa que eu quero mostrar aqui. A banca, então, atualmente tem $44 e uns quebradinhos no PokerStars e 3,15 no GG. Isso aqui é tudo bilhete. Aqueles bilhetes que dá de Spin and Go ou aquele... como que chama? Mystery KO, não lembro como é que chama. É um formato de Mystery Bounty, né? Que ele só dá os baús na FT. São 18 players no formato Zoom, 5 max até formar FT. Imagino que alguns já devam conhecer, mas enfim, só estou explicando. Um bilhetezinho de 25 cents sempre, e no sapo dá um bilhete de 1 de spin. Eu vou jogando, às vezes quando tem uma banca razoável eu dou um tirinho no MTT, porque o GG, como ele não tem sitting goal, eu acabo jogando mais spin lá. A estratégia não é a mesma, mas dá pra ter uma boa base. E eu já tive alguns lucros lá em MTT mesmo, então eu acabo jogando MTT de vez em quando e eu uso a banca do GG pra sacar, enfim, pra eu pagar uma conta ou independente do que for. Como não tem grade de spin lá, de sitting goal lá, então meio que fora assim, eu coloco uma tela só do GG e daí eu completo com o resto com sitting goal no PS mesmo. Era só pra mostrar essa parte. Daí aqui eu vou mostrar. Esse aqui é o range que eu estava estudando, né? Eu fiz um treinamento de range, aquele que eu tenho que desenhar o range mesmo, que foi esse aqui, ó, dia 10, às 11 e pouquinho, fiz 82%. Caí um pouquinho de acordo com o último, errei algumas coisas. Eu não sei se ele não mostra, né, aqui o exercício, mão por mão, né, posição por posição no caso.
para poder mostrar onde que eu errei, mas enfim, não foi 100%. E a Reg Life tem o simulador, que dá pra ver aqui que eu fiz hoje três trainers. O de RFI, que daí ele pega todas essas posições mesmo, tirando Small. Aí versus RFI do botão e versus RFI do cutoff. E o resultado foi 96 do cutoff, que foi o melhorzinho assim. 98 o range pré-flop, acho que eu errei uma mão só, se eu não me engano. Deixa eu ver se ele mostra. Ele vai mostrar provavelmente a mão que eu errei. Não tá carregando. Ixi, só porque eu falei que ia mostrar. Não quis carregar, então. Deixa eu ver se ele volta. Ih, ele travou tudo. Vou voltar aqui, ó. Entra aqui no simulador, eu tenho um registro dos trainers que eu fiz. Se eu clicar aqui, vou ampliar isso aqui, acho que ele já mostra também aqui, ó, porcentagem de acertos, né? 94% de acerto, que é a pontuação que eu fiz. Cenários com mais erros são cenários. Apareceu os 3. E tem esse Open Chove aqui, eu não treinei agora não, tá? Foi um trainer passado aí. Esses dois são o que eu tô treinando ultimamente, que é o que eu tenho estudando um pouco mais essas últimas semanas. E, enfim. Não sei se vai dar. Acho que agora ele vai mostrar assim, ó. Vai mostrar aqui que eu errei, ó. Errei um dama valete. Só ver. A ação correta, tá. O que eu escolhi vir antes e a ação correta depois. Então eu coloquei como fold e era open raise. Era do low jack a posição. Eu fiquei na dúvida dessa mão e acabei errando. No open raise foi essa a única mão que eu errei. Resultados dos treinos, ele voltou para o vídeo ali da explicação de como que usa. O versus RF do botão foi a que eu errei mais, tá? Teve mais erros aqui. E deixa eu ver. E daí o RF do cutoff eu não fui tão mal, mas também teve erros. Tem alguns erros aqui no meio esse rei valete que era raise. Eu dei raise, na verdade era fold, pré-flop, enfim. Esse par de 3 aqui eu vacilei, era callzinho e eu fui de fold. Essa mão aqui foi a mais boba, porque essa eu tenho certeza. Mas não era. Eu errei na hora ali do trainer. Mas enfim. Foi isso que eu fiz hoje. Amanhã eu tive respostas das mãos que eu marcadas, né? Então eu vou dar uma analisada nessas mãos com as respostas e estudar um pouquinho essas mãos aí para poder tirar das mãos marcadas, que são essas daqui. Eu tenho. Algumas eu não postei, porque algumas são mais dúvida de pot odds e coisa assim, que eu fiquei na dúvida, então eu cheguei a fazer o cálculo aqui já, mas daí amanhã eu vou fazer gravando com todas as respostas, mesmo algumas mãos que eu acho que não era nem para estar marcado aqui, porque não é dúvida, mas daí eu vou passar uma por uma pra ver, talvez até entender o porquê que eu marquei. E é isso então, galera, vou ficando por aqui, GL, fui.